Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Bebê número 2. Esse é o raio, gente. Decidimos... Oh, meu Deus, você ia me amar, meu amor. Decidi mostrar um por vez aqui pra vocês. Janaína, idade 36 anos, costureira. Imagina você tá noiva com tudo pronto, casa mobiliada, com um cara de estabilidade financeira assim sensacional, que você não precisa se preocupar com nada. Você é tipo aquela menininha bonequinha de porcelana, intocável, que tá vivendo ali aquele seu momento de princesa e isso desmoronar de um dia para o outro sem explicação alguma. Foi isso que aconteceu comigo aqui no Brasil e depois que eu passei por essa experiência, eu não tive, não sei se vontade ou conexão de me relacionar com mais ninguém por muito tempo. Isso que aconteceu comigo foi mais ou menos quando eu tinha uns 25 anos. Eu tava noiva de um dos filhos do dono de uma escola muito importante da minha região. Na verdade, ele tinha escolas em vários lugares. Quando ele me pediu em casamento, meio que ele já estava mobiliando a casa e montando tudo sem eu saber. Era muito fora do meu padrão de vida, mas ele não se preocupava com isso. Ele se dizia apaixonado por mim e eu também era por ele. Foi o primeiro homem que me tocou. E eu tinha na minha cabeça essa coisa de ficar eternamente com o primeiro cara. Acontece que eu era de uma família de 6 irmãos. E 2 irmãs, elas eram totalmente do, sei lá, capeta. Elas tinham uma coisa de vingança, concorrência e de maltratar que já nasceu com elas. Eu não sabia muito o que fazer sobre isso. Para vocês terem ideia, quando eu era pequena, elas trançavam o meu cabelo, que meu cabelo era bem grande, eu era de família evangélica, né? Então não cortava o cabelo, só as pontinhas. E aí, quando eu era menor, quem cuidava de mim eram as minhas irmãs. E uma delas, que era a pior, ela pegava e me amarrava na cabeceira da cama pelas minhas tranças. E eu tinha vez que ficava lá até a minha mãe voltar da igreja, até a minha mãe voltar do trabalho, ou meu pai. Era muito pesado. Uma vez ela também pegou, de fazer o que tinha que fazer no banheiro, ela fez numa garrafa de 1 litro, assim. E pegou e me forçou a tomar. Essa era uma das coisas, assim, mais fracas que ela fazia. E que depois a minha mãe vinha e corrigia, mas não resolvia. E ela depois virava uma pessoa super boa, normal, como se nada tivesse acontecido. A outra irmã também era invejosa, mas era num padrão menor. Essa irmã aí que eu falei da cabeceira da cama, ela tinha uma inveja descomunal de eu ter conseguido esse cara e de eu estar para casar com ele, porque a gente não tinha condições financeiras de um cara desse padrão olhar pra gente. Ao mesmo tempo, eu era assim a mais bonita entre elas, uma bonequinha mesmo, e acho que ele se apaixonou por mim assim. Eu trabalhava numa loja de camisarias e ele ia lá sempre comprar todo tipo de camisa e as melhores. E nesse bate-papo todo foi que ele se encantou por mim. Acho que assim, 1 mês antes da gente casar, o que acontece? Eu tinha um carinho muito grande pelo filho da minha vizinha, que era adotivo. E quando podia, eu ajudava a cuidar da criança. Eu não sei porque eu tinha essa conexão tão forte, mas eu sempre estava com a criança no colo, trocando fralda, ajudando como eu podia. E a minha irmã pegou um belo dia, marcou de jantar com o meu noivo,
disse que tinha uma coisa muito importante que ele precisava saber de mim antes de casar. E inventou uma história mirabolante de que aquele menino, que ela tinha várias fotos comigo, era o meu filho, que eu nunca tinha contado para ele e que eu tinha mentido de que ele tinha sido o primeiro cara na minha vida. Esse cara, que era meu noivo, simplesmente não veio me perguntar se isso era verdade. Ele sumiu por 2 semanas. Desmarcou tudo pelo telefone e não me explicou por quê. Depois de um tempo que ele descobriu que era mentira, coisa que ele podia ter feito no primeiro dia se ele tivesse conversado comigo, ele veio me falar. E aí, eu já tinha sofrido tanto 2 semanas que eu olhei pra cara dele e falei: olha, o mínimo que eu esperava de você é que você confiasse em mim ou viesse perguntar pra mim. Então eu também não quero mais nada com você. Depois dessa experiência, eu só conheci alguns caras, mas nunca cheguei a namorar muito sério. Depois disso, gente, só lá com os meus 35, 36 anos, foi que sim, num bate-papo, eu conheci esse norueguês. Jacob, idade 38 anos, administrador. E aí eu não vou ficar aqui embromando de que eu fui pra falar, para tentar o idioma e não sei o que, não. Eu realmente achei que tinha uma oportunidade de sair do país e de achar um amor dessa forma. A gente já conversou diretamente sobre esse assunto. Pelo que ele falava pra mim, eu fiquei toda apaixonadinha, toda iludida e resolvi que ia conhecer ele pessoalmente. Ele se dizia católico, de família tradicionalíssima, que não poderia tocar em mim antes do casamento. Eu achava que isso era só na parte de evangélicos, mas não, como católico ele me disse isso. E dentro dessas regras que ele seguia da religião, ele achava melhor até que eu levasse os documentos, porque ele não queria namorar, ele achava que assim, a gente já devia casar. E quando eu cheguei lá na Noruega, foi o que aconteceu, porque ele começou a falar que eu não deveria voltar, e eu não voltando, porque a gente estava se gostando muito, eu só tinha 3 meses para casar com ele, senão eu tinha que sair do país. E começou uma pressão, um envolvimento muito grande, a ponto que eu casei mesmo e nem voltei mais para o Brasil. Até a gente se casar, a gente morava numa região super tranquila, normal, não via nada demais, na Noruega. Só que depois que a gente casou, ele falou que a gente deveria ir morar perto da família dele e que toda a família dele morava já em um lugar que já tinha comprado e mobiliado uma casa para quando ele casasse fosse com a esposa. Parece que essa parte já era bem programada por eles desde que ele era pequenininho. Eu falei, tudo bem. Começou a fazer um mistério todo sobre o que seria essa casa, sobre onde era, disse como eu devia me portar, as roupas que eu deveria usar. Era muita coisa na minha cabeça, eu estava até um pouco pressionada de saber se eu errasse, se ia dar alguma coisa ruim ou não. Ele colocou meio que uma pressão assim, sabe? De como eu devia ser. E fomos. Nunca que chegava esse lugar e eu só entendi mais pro final do caminho que a família dele inteira morava numa ilha. E não só morava nessa ilha, como dominava grande parte da ilha, porque era assim, tinha gente da família dele no shopping, tinha gente que era da escola, tinha gente que era da farmácia, tinha gente que era da igreja mesmo, e entenda, era uma igreja na ilha para todo mundo. Então todo mundo praticamente tinha a mesma religião, que ele tinha falado que era católica. As pessoas nessa ilha, elas parecem que eram tudo a mesma coisa. Elas, sei lá, tipo, andavam igual, parecia que sorria igual, tinha a mesma expressão, a roupa também, parece que tudo era um padrão. Fui conhecer a família dele. Numa primeira impressão, tava tudo bem. Eu só achei que eles falavam muito sempre da palavra, né? Sempre tinham frases da palavra de Deus. E dali ele me apresentou na igreja, meio que teve uma recepção toda para me conhecer. Eu comecei a achar estranho porque parecia que eu estava sendo inserida sem ele nem me questionar.
Eu já tinha percebido tanto na família e comecei a perceber nessa recepção da igreja que eles me olhavam um pouco torto, até porque eu não sabia muito do idioma e parece que era meio que pré-julgado que quem não sabia o idioma e mesmo que soubesse, porque depois de um tempo eu aprendi e continuou a mesma coisa, era como se não fosse um fluente perfeito ou eu não sabendo falar, eu era excluída e até diminuída por isso. Na cabeça deles, as pessoas que tinham poder de fala, influência e que eles escutariam como certos eram aqueles que, além de falar o idioma deles de forma perfeita como nativos, também tinha que ser formado lá em alguma faculdade. Não em outro país, não era a mesma, não tinha a mesma importância. Tinha que ser formado lá. Quando eu fui nessa recepção, eu percebi que não tinha nada a ver com o catolicismo do Brasil. Eu tentei entender se teriam vertentes de católicos tão diferentes do que eu estava vendo ali pelo redor do mundo. E eu não achei nada sobre isso. Quando eu comecei a conversar com ele sobre que Bíblia que eles usavam, que igreja católica era essa, ele me deu um outro nome para essa religião e começou a deixar bem claro que aquela religião tinha sido criada lá na ilha pelas primeiras pessoas que foram morar lá, de acordo com as necessidades da ilha e do que eles interpretavam certo ou errado. Foi-se escrito um livro de dogmas, de regras, de o que seguir ou não, por pessoas da ilha. Então, eles tinham criado aquela religião, não era uma religião católica. E aí eu entendi que eu não sabia onde que eu estava me enfiando e o que eu teria que falar sim ou não, porque pelo modo que ele me apresentou, eu já faria parte de tudo aquilo ali, como a maioria das pessoas que moravam nessa ilha. Quando eu comecei a entender, eu estava em uma ilha que eu não sabia sair, participando de uma religião que eu não tinha estudado antes para aceitar ou não, e as regras e responsabilidade e mudanças sobre tudo isso iriam me afetar de uma forma aterrorizante. A primeira coisa que ele exigiu assim que a gente começou a ficar em paz em casa, foi quando eu perguntei para ele sobre como que seria, sobre a fórmula do anticoncepcional que eu usava, que eu precisava achar do mesmo jeito naquele país para continuar usando, e eu não sabia se teria na ilha, mas eu tava com a fórmula toda bonitinha ali. Ele me sentou e falou que, na verdade, ele achava melhor que eu parasse de usar aquilo e que ele também não usaria camisa. Que uma das coisas que ele exigia, e por isso foi feito assim, da gente casar logo, é porque dessa forma, como marido e mulher, dentro do que Deus dizia, se tornando uma coisa só, não teria por que se proteger. E a questão de ter filhos ou não seria uma vontade de Deus. Então a gente não poderia bloquear isso, porque a gente estaria indo contra as regras da natureza. Quando eu fui tentar debater sobre isso, lógico que com poucas palavras para que talvez ele me entendesse, ele ficou um pouco bravo, perguntou se eu tinha algum tipo de remédio. E tudo que eu tinha, sendo creme, remédio ou não, ele começou a fuçar nas minhas coisas e jogar tudo fora. Eu achei que ele não tinha me entendido, por causa que a nossa comunicação não era 100% fluente e nem perfeita. A gente usava o Google Tradutor. Isso eu meio que aceitei a ter relações com ele sem nenhum tipo de proteção tanto para doenças como para ter filhos.
E óbvio que assim, pela vontade de Deus, em menos de um mês, eu estava grávida. Basicamente, na cabeça dele e de todos da ilha, uma mulher estava ali para escutar o seu homem e seguir o que ele falava. E no caso meu, não queria que eu trabalhasse ou que eu desse atenção para qualquer outra coisa, seja minha família, seja amigos, qualquer coisa que não fosse ele. Ele exigia horários para comer e jantar que eu não podia atrasar. E se eu atrasasse coisa de 1 ou 2 minutos, ele já ficava injuriado. Ele tinha toque de que a casa tinha que estar perfeitamente limpa. Coisa de ficar passando o dedo, tipo quando você abre a janela ou faz qualquer coisa que bate um pozinho ali, coisa dele ficar passando o dedo durante o dia para saber se estava limpo ou não. Eu comecei a perder o rumo de tudo isso, porque a minha gravidez eu fiquei muito enjoada, eu comecei a passar muito mal, e aí eu parava para fazer as coisas e ele brigava de que eu tinha que dar conta. As brigas começaram a ficar constantes. Eu comecei a conversar com a minha família sobre isso. E aí, quando tentaram de alguma forma se comunicar com ele, ele começou a ficar preocupado e disse que resolveria. E o resolver dele foi ir num tipo de terapia que tinha nessa igreja. Então a gente contava tudo que estava acontecendo. Óbvio que era mais pelas palavras dele do que das minhas, porque eu não tinha o idioma. E o tentar resolver foi concordar com o que ele falava, que era que por eu estar grávida, a criança estava sugando as minhas energias e eu também estava aberta a energias mais baixas, a influências do demônio e de espíritos ruins que poderiam fazer com que a gente brigasse mais vezes e que se eu me envolvesse eu iria passar mal e não iria conseguir fazer as coisas como uma mulher já vem preparada desde que nasceu por Deus para suportar. E indas e vindas nessa igreja, tentando resolver muitas brigas que aconteciam e que eu nem vou abrir aqui para vocês, eu comecei a entender que o grau de loucura lá era muito preocupante, só aumentava, mas eu ainda não entendia o quanto isso iria me prejudicar. Em uma das vezes que eu passei mal por causa do bebê e até mesmo no dia em que eu tava tendo contrações para ter o neném, eles faziam um círculo, era um círculo de oração, eu ficava no meio como se aquilo ali fosse resolver o problema. Eles quase que não me levam para ter o neném, achando que aquela oração ia resolver o que eu estava sentindo. Eu comecei a ser vista como uma mulher endemoniada e isso tinha assim aspectos de inconscientemente da questão de eu ser brasileira, como se no Brasil a gente não cuidasse da nossa espiritualidade, não se conectasse direito com Deus, que as mulheres fossem muito subhumanas e abertas e que isso teria que ser tratado por eles, como se eles fossem uma salvação na minha vida para que eu encontrasse o caminho de Deus. Quando o meu filho nasceu, as coisas pioraram, porque ele começou a ter ciúmes da criança. E os ciúmes vinham em falas aonde ele dizia que eu não devia amamentar o bebê. Ele não queria que o bebê tivesse contato com partes do meu corpo. E também falava que eu demorava muito para limpar o bebê, como se eu estivesse idolatrando e cuidando muito das partes da criança. Sempre no tal conselho da igreja eu tinha que ter muita paciência com ele, porque eles entendiam que se alguém se casava é porque um ali tinha que transformar e cuidar das dores do outro, independente do que acontecesse. Eu tava super desequilibrada depois de ter a criança. E eu tive a ideia e queria muito que a minha mãe ou alguém da minha família viesse para me ajudar, pelo menos nos primeiros 2, 3 meses. Eu comecei a conversar com ele sobre isso e ele virou um monstro, falando que naquela ilha só entrava pessoas
Da religião, tinha alguns que não eram, mas ele colocou isso como se assim fosse 100%. Pessoas casadas com alguém da religião e que eles não aceitariam brasileiras, principalmente porque a maioria eram galinhas que iriam roubar os homens das suas famílias. Ele tinha crises e crises de surto quando eu tinha que cuidar do bebê. Era como se eu não pudesse dar atenção para a criança. Quem começou a me ajudar foi uma senhorinha da igreja e também a irmã dele. Mas elas só me ajudavam se eu concordava que a última palavra era dele, que ele estava certo, que tudo que se dizia na igreja tinha que ser feito com a criança. Não vou abrir aqui as coisas que eles exigiram que eu fizesse com o meu filho. E depois eu acabei ficando perturbada com o que a irmã dele, essa mulher, falava. Eu já não sabia se estava melhor com elas ou sem elas. E quando elas saíam, ele do nada, com o bebê um pouquinho mais crescido, partiu para me agredir sempre. A gente começou a entrar num círculo vicioso. Briga, ele vinha para cima, no outro dia pedia desculpa, ficava tudo bem. Só que a cada briga, as ações ficavam pior, a ponto dele começar a querer tacar coisas nele mesmo. Então, qualquer coisa que ele via pela casa, ele começava a tacar nele e falar que ele queria tirar a própria vida. Com alguns objetos, ele também fazia marcas nele. E isso tudo ele fazia na minha frente. Ele queria que eu assistisse porque ele dizia que a culpa era minha, de uma mulher que não conseguia fazer ele se conectar mais com Deus. Uma mulher que ele trouxe a abertura e o conhecimento de ser guiado pelo caminho do bem, mas que não entendia e que não dava a atenção possível para ele. Um dos dias piores de briga foi no qual ele estava assistindo TV e lá a TV era só uma programação, só uma emissora, alguma coisa assim. E o que se passava ali na TV era o que estava certo. Ele não podia julgar e falar que, ou questionar e refletir, falar, será que é isso mesmo? Será que essa notícia é sensacionalista? Não. Ele assistia aquilo diariamente como se fosse uma segunda escola, uma graduação. Então, o que se colocava ali, o que se colocava na igreja, era o que se tinha que viver. E se não aceitasse, era como se fosse assim: você tá com um demônio no corpo, isso precisa ser retirado. Em um dos dias que ele tava nessa TV, meu filhinho, apesar de já um pouquinho crescido, começou a chorar muito. E aí ele não conseguia assistir a TV por causa dos choros do neném. E ele começou a falar que aquilo estava atrapalhando a vida dele, que eu já não era inteiramente para ele, até na parte de relações, porque eu comecei a cortar e isso começou a deixar ele bem mais nervoso e que ele tinha que resolver o que estava acontecendo com aquela criança que não era normal. E ele pegava a criança no colo e a criança não parava. Eu sei que chegou uma hora que ele pegou essa criança e ele ergueu na cama, com tudo na cama. E eu presenciando tudo aquilo, pedindo pelo amor de Deus para que ele não fizesse nada. Nesse dia, assim, eu fiquei muito mais do que desesperada e percebi que a minha vida estava em risco, que a vida da criança também. Falei que ia sair de lá, pedi para ficar na irmã dele, a irmã dele veio ajudar. Fiquei um pouco na casa dela, ela disse que eu podia viver ali até resolver o que se fosse feito. Só que depois do segundo dia eu já não podia cuidar mais do meu próprio filho, porque ela começou a colocar coisas para eu fazer na casa dela. Ela me fez de faxineira da casa. Tava cômodo para ela. E ainda eu tinha que deixar o neném lá num bercinho chorando. Eu tinha que fazer as coisas que ela pedia da casa sem se importar com o que estava acontecendo com meu filho, só depois que acabasse. Eu não podia amamentar ele na frente de ninguém, por causa que o marido não podia ver e tal. Tinha que fazer isso escondido e era dentro do banheiro. Ela não queria que fosse nem no quarto. Nesses 3 dias, eu já não sabia mais para onde que eu fugia.
foi quando meu marido apareceu me pedindo desculpa, falando que iria melhorar, que estava aberto a resolver as coisas, que ele tinha algum problema, que ele ia se tratar. E eu acabei cedendo e voltando para nossa casa. Tava tudo, parecia que mais tranquilo, principalmente na primeira semana. Depois disso, ele falou que tinha marcado um horário, primeiro para eu conversar, que era como se fosse um padre da igreja, e depois ele também iria conversar, e depois nós dois iríamos conversar juntos com esse padre, e aí tudo ia se resolver a partir daí. Esse que era o tratamento. Eu achei que ele ia procurar uma psicóloga, uma psiquiatra, não, mas o tratamento continuava sendo dentro do que essa igreja e todo mundo que estava naquela ilha seguia, e que sempre era positivado para o lado do nativo, do norueguês. Eu fui já desesperada tentar conversar com esse padre, e nas primeiras conversas tinha sempre uma mulher junto, que era como se fosse uma irmã, freira, mas não eram esses nomes, tá, gente? Eu tô colocando aqui para vocês conseguirem assimilar com coisas como é no Brasil. Ele simplesmente me perguntava o que estava acontecendo, não dava um retorno do que se eu devia fazer ou não. Ele disse que primeiro queria saber do meu desabafo. Enquanto isso, a irmã sempre estava lá. Depois de uns 3 dias, essa irmã desapareceu e a conversa era só com ele. E foi aí que aconteceu o que eu jamais imaginei passar na minha vida. E foi aí que as coisas começaram a ficar cada vez mais sinistras e pesadas. Primeiro que ele já não tinha mais um distanciamento para conversar comigo. Ele sentou do meu lado, encostado. Conforme eu ia falando, ele foi tocando na minha mão, da minha mão ele foi para minha coxa. E a partir daí começaram as carícias. Eu já não tinha concentração para continuar, até porque muita coisa tinha que ser escrita no celular. E ele não prestava atenção em nada. E essa mão dele ficava dançando enquanto o olhar dele ficava penetrado, fixado em mim. E eu não conseguia me movimentar. Perdia as palavras e poucas que eu sabia. Não sabia o que fazer. E finalizando, porque eu já não conseguia mais explicar nem nada e já não via mais pergunta da parte dele, só essa coisa toda da mão, ele virou e falou que ele estaria ali todos os dias para aquilo que eu quisesse e gostasse de fazer. Ele não me deu nenhum direcionamento sobre o que eu disse, porque ele não escutou. Perguntou se eu, como brasileira, como estrangeira, estava gostando daquilo, porque ele sabia que era daquilo que eu gostava e que eu não precisava falar nada para o meu marido, até porque se eu falasse, ele tinha muito mais influência com ele, e entre os homens eles sabiam muito bem entender como uma mulher poderia estar errada na maioria das situações. Imagina com uma brasileira. E que isso, por eu ser estrangeira, aumentaria, já que eu não tinha uma doutrinação desde que eu nasci, já que eu era perdida no mundo. Ele deixou bem claro outros tipos de ameaças para que eu não abrisse isso para o meu marido. E se comportava normal quando ia eu e o meu marido junto para contar sobre as nossas questões, sempre apoiando meu marido, sempre me fazendo de louca. Quando eu comecei a me distanciar total de querer ter qualquer tipo de relação com meu marido, de fazer greve mesmo, ele começou a falar que eu estava enlouquecendo. E aí eu comecei a falar que eu não queria mais, que eu queria me separar, que eu queria ir embora. E ele virou e falou com essas palavras, de que para sair da ilha ou se saía morto
ou se saía louco. Que com certeza eu estava dominada por alguma influência maligna e que se eles não conseguissem me salvar, eu teria que ir para uma clínica. Foi aí que ele começou a fazer coisas dentro de casa para que eu achasse que eu estava louca. Ele começou com as roupas. Eu colocava as roupas para lavar e quando eu voltava, elas não estavam mais lá. E eu questionava ele e ele falava que não sabia, que não tinha visto nada, que nem tinha, mesmo que ele tivesse visto eu entrar para colocar e tudo, ele falava que isso não tinha acontecido e que era coisa da minha cabeça. A partir daí, frases, tudo, ele falava que ele não tinha dito, que eu não tinha dito, que eu tinha dito diferente. Não se dava mais para ter comunicação. Às vezes, do nada, ele acordava de manhã ou no meio da noite e falava: olha como a pia tá, você não tá cuidando da casa. Sendo que eu tinha limpado tudo, mas aparecia louças e coisas sujas que ele fazia e montava para que eu começasse a pensar na minha cabeça de que eu não tinha feito, de que eu tinha esquecido, de que eu tava com algum problema. Quando eu fui procurar os meus documentos, as minhas coisas para sair de lá, eu não achei e ele começou a falar que então eu devia ter perdido em algum lugar, porque ele jamais tinha tocado naquilo. Teve uma vez que ele colocou vários papéis rasgados na mesa. Deu a entender de que talvez fossem os meus documentos, mas que eu sabia que não era, porque eu jamais teria rasgado os meus documentos. E ele falava que talvez eu tinha surtado e não tinha percebido e que poderia ter rasgado. Nada que ele falava tinha sentido. Mas às vezes eu começava a me questionar se eu realmente não estava com algum problema e não estava percebendo. Depois começou a aparecer roupa dele rasgada, contas rasgadas, várias coisas, e ele falava que eu que tinha feito. E eu não lembrava de ter feito nada disso. Eu já não sabia mais o que eu falava. Eu já não sabia mais o que era certo ou errado dentro de mim. Tudo começou a ser desconstruído de uma forma que eu já não tinha mais segurança nem de cuidar do meu filho. Eu já não falava mais nem sim nem não. Eu preferia seguir o que ele estava falando, porque ali eu tinha segurança, lógico que dele, não minha, de que estava tudo bem. E quando eu seguia o que ele falava, nada dessas coisas acontecia. Então, para mim, era, querendo ou não, uma fuga de eu se ter paz, de eu questionar tudo sobre o que eu estava fazendo e das coisas que eu já não tinha mais controle dentro da minha própria casa. Eu tive a certeza de que aquela igreja e todo mundo que morava ali estava a favor dele e que eu não teria mais quando fugir, na última vez que teve uma festa comemorativa de um dia lá que eles faziam um evento e que eles remanejaram tudo para confirmar o que ele tinha falado. Ele tinha virado para mim no meio do evento e falado que eu tinha roubado uma joia de uma pessoa de lá da igreja. E eu jamais faria isso. E essa pessoa apareceu na frente de todo mundo, confirmando que eu tinha feito isso, com as mesmas palavras que ele tinha falado, de como eu tinha agido, sentado para conversar e pedido para experimentar, e aí achado bonito e não tinha devolvido e que a pessoa tinha percebido. Eu nunca sentei perto dessa pessoa, eu nunca pedi para ver joia nenhuma. E aí, um do lado do outro começava a conversar e confirmar e falar que tinha visto e que uma parte também tinha, e que eles tinham me perdoado, mas que eu precisava ficar lá para ser tratada. Eu não sabia como fugir porque todo mundo ali estava contra mim. A minha sorte é que a minha família percebeu que a minha comunicação estava ficando cada vez mais estranha.
Apesar de tudo isso, eu tinha dentro de mim que o que se vivia dentro de uma família tinha que se ficar lá na família, em respeito. E isso foi o que me fez a passar por coisas horríveis, porque eu não abria, eu achava que eu podia resolver sozinha, eu não queria colocar a polícia, não queria colocar ninguém nisso. Eu queria resolver tudo sem grandes alardes, mas escapou da minha mão a loucura dessas pessoas, a manipulação, o controle que se tinha ali. E eles queriam me internar. Eles queriam me internar como se eu fosse mesmo louca. Quando eu comecei a eu tentei explicar um pouco para minha família que, graças a Deus, tinha conhecimento de uma brasileira que morava na Noruega e que se propôs ir até lá me ajudar. Ela simplesmente me arrancou daquele lugar. Só que tudo que eu tinha vivido ali, ele tinha gravado com direcionamento de que mostrasse que eu tinha algum desequilíbrio e algum problema. E o pior, depois de eu sair de lá, mesmo ainda estando na Noruega, ele fez questão de se fazer o coitado, de que estava com saudade, queria ficar algum tempo com meu filho. E nesse tempo que ele ficou com meu filho, eu não sei como que ele fez. Ele forçou o meu filho a falar coisas horríveis, frases horríveis sobre mim. Gravou. E tudo isso ele fez para levar na justiça para conseguir ficar com a criança. E pasmem, ele conseguiu. Entrou numa perseguição para que eu voltasse para a vida dele, e eram cartas e cartas, ligações, mensagens. Ia atrás de mim, saía da ilha, vinha atrás de mim, mandava gente vir atrás de mim. E tudo isso piorou quando ele ganhou a guarda da criança, porque aí sim ele começou a jogar coisas horríveis na minha cara, de que nunca tinha acontecido, de que ele tinha inventado tudo para um tribunal que ficou a favor dele por ele ser norueguês. Hoje eu me encontro com advogados, muito mais equilibrada, sabendo que nada daquilo era real. Eu fiz exames, eu fiz várias coisas. Eu fui tratada para entender no que me envolveram, na redoma que eu me enfiei. E foram descobertos tantos detalhes sórdidos que eu jamais pensei que pessoas fossem capazes de fazer para proteger uns aos outros, como acontece em uma parte daquela ilha. Agora eu sigo equilibrada e confiante, com mais de 3, 4 tentativas de ter o meu filho de volta. Lembrando que a Janaína só conseguiu sair da ilha depois de 8 anos com o Jacob. A importância de você ter uma rede de apoio, de você ter amigos, de você ter família à sua volta, não só quando você precisa de ajuda, mas na sua rotina, e de você se abrir, lógico que não para todo mundo, mas se abrir para alguns de como de como são as suas vivências, é necessário. Porque imagina, você está com uma pessoa na sua frente que fala que tudo que você faz é o contrário. E essa pessoa triplicar no número de pessoas de uma região. Como você vai conseguir colocar as suas verdades? A partir do momento que você vive, as pessoas que vivem à sua volta, você cria a sua bolha, você cria o seu mundo paralelo e você começa a perder a noção das outras visões, das outras vertentes e dos mundos paralelos de vivências de outras pessoas que estão à sua volta. É isso que faz você refletir, né? Você começa a olhar para a vida da família da amiga, para como que como que a amiga é tratada pelo namorado e como que a outra faz. A partir daí você começa a fazer assimilações do que é certo, do que é errado, e essas pessoas se abrem também para entender ou não o seu lado. Agora, quando todo mundo é direcionado para uma coisa só, que é totalmente absurdo, não tem quem permaneça são, acredite nas suas próprias opiniões e até nas suas ações. Não tem como, gente, não adianta vir falar que, mas se fosse eu levantava. Começa a entrar
numa vibração, numa frequência e num padrão, se você não tem contato com outros e ninguém que também dê abertura para suas verdades, você vai se perder. E a chance de enlouquecer é muito grande. Sem essa manipulação toda, a gente só se relacionando, a gente já perde um pouco da gente, né? A gente começa a viver do outro. Quando você muda para um país, você vai comer a comida que tem lá, vai ter que entrar na cultura do que é lá. Então, assim, a gente já deixa de ser. Em muitas relações, a gente começa a viver a bolha do parceiro, que já é errado. Agora, imaginem um lugar como esse. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.